Olá pessoal, boa noite, um abraço a todos nesse mês de dezembro, festivo em todos os sentidos. E a live de hoje trata de temas relacionados à mente humana, ao intelecto humano. A nossa convidada é a psicanalista Maria Ângela de Azevedo Antunes, que vai falar aqui, por isso eu chamo a sua atenção, sobre profissão do futuro, papel da escola, nova tendência, a importância dos pais nesta triangulação escola, alunos e família, como os adultos, principalmente nesta época, lidam com angústia, com depressões, porque no final do ano, dezembro, é muito comum e você deve passar por esse problema, a gente tenta resolver em 30 dias tudo aquilo que ficou para trás em 11 meses. Portanto, uma correria, tristeza de um lado, alegria de outro, solidão de um lado, compartilhamento de familiares distantes de outro. Um programa especial e por isso eu peço a você que compartilhe para que todos que não assistem este nosso programa, esta nossa live, possam assistir no momento que quiser, no aconchego da sua casa ou no trabalho, as orientações da professora e psicanalista Maria Ângela de Azevedo Antunes. Doutora, prazer em ter aqui conosco na sede da UESP, nessa live de todas as quartas-feiras, às 18 horas. Tá, eu quero agradecer, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sei um pouquinho do trabalho que vocês fazem e eu acho assim maravilhoso, né? Então estamos aqui, o que eu puder contribuir, agradeço o convite. E vamos lá, o que você quer que eu comece? Então, eu queria começar para que os nossos internautas, telespectadores, possam começar a entender, aqueles que ainda não sabem, o que representa a psicanálise na vida da mente humana e o que representa a psiquiatria, a diferença entre psicanálise e psiquiatria. Tá, pois não. Então é o seguinte, a psiquiatria, ela é uma especialização da medicina. Para o psiquiatra, ele tem que ter feito a faculdade de medicina e depois ele faz a especialização em psiquiatria. Então aquela pessoa, a única pessoa que pode medicar as pessoas que têm algum problema, alguma comorbidade, depressão, ansiedade ou algumas coisas, síndrome do pânico, etc. Então é medicação. Alguns psiquiatras fazem um processo terapêutico também. Eu conheço vários psiquiatras que são psicanalistas, tá? Então assim, mas geralmente eles ficam mais na questão neurológica, questão mais química, né? Nem todos, mas a maioria deles. O psicanalista, ele basicamente é assim, quem criou foi o Freud lá atrás, né? Até hoje não tem ninguém que tenha assim feito uma análise tão profunda do aparelho psíquico. Ele, com os 40, 50 anos de trabalho, ele foi vendo como é que funcionava o sistema nosso emocional. Então, o nosso cérebro ele funciona mais ou menos assim como um iceberg. Né? 10% é consciente, é o que eu estou fazendo aqui com você. Sendo que desses 10%, a gente não usa, acho que nem 3, 4. Einstein parece que foi detectado que usou 5%. Né? Então, assim, é um consciente que existe, a gente não usa tudo, mas é a parte pequena. A maioria do iceberg, que é, né, é o nosso inconsciente. E esse inconsciente, ele é como se fosse a caixa preta do avião, tá? Lá está tudo o que acontece na nossa vida, todas as informações, a gente pode acessar todas as informações, desde infância, todas as impressões que a gente tem, né? E esse inconsciente, ele assim, funciona basicamente assim, tem o nosso ego. Eu vou dar uma explicação muito simplista para você entender. O ego, que é o nosso, não é bem isso, mas a nossa personalidade, e a gente tem o id, que é o nosso lado das pulsões, dos desejos, o nosso lado mais como se fosse uma criança, que está toda hora querendo, é fome, é sede, é frio, é vontade disso, vontade daquilo. E existe uma parte que é meio superego,
que é o nosso juiz, que é aquele, puxa, você não pode fazer isso. Ai, briga na escola, tem vontade de dar um tapa na cara. É o controlador. É o controlador. Então a gente vive, esse ego está no meio de campo, a gente vive numa negociação entre essas duas partes importantes que são incontroláveis. Mas quando você começa a administrar, a pensar sobre isso, a se autoconhecer, por isso que o autoconhecimento é muito importante, né? Tem coisas que, sei lá, no trânsito, eu posso até ter vontade de, sei lá, fechar um cara, porque ele me fechou. Mas isso não me convém. Então, vem lá, eu vou negociar. Isso não me convém, porque é ruim, eu posso bater meu carro, eu posso ser preso. Então, assim, tudo na vida é um conjunto de sensações, de emoções, de razão. E esse é o papel do psicanalista. O psicanalista, ele vai ajudar a pessoa a se conhecer, vai ver como ela funciona, quais são os perfis que ela tem, se ela é controladora, se ela é uma pessoa que é mais insegura, como é que está a autoestima dela, e vai ajudar ela a entender o que está acontecendo na vida dela, para ela tomar a posse da vida dela. Né? Porque tudo você pode fazer, basta você estar consciente e falar, escolher, isso eu quero, isso eu não quero. Né? Então, assim, a psicanálise ela é um processo terapêutico. Enquanto que psiquiatria é médico. É um processo medicamentoso. Medicamentoso, sim. O psiquiatra ele vai cuidar das coisas mais difíceis, ele vai internar, ele vai medicar. O psicanalista não medica. E com a formação que eu tenho de terapia familiar e de casais, que é uma visão mais sistêmica, então, como é que eu olho? Eu olho a pessoa no contexto dela, na família, né? A pessoa como mãe, avó, estudante, filha. Quer dizer, você tem que olhar o teu contexto que você vive, a cidade que você vive, o dia que você vive, né? E aí, assim, a gente vai trabalhando para a pessoa se centrar mais. E é isso que falta um pouquinho para o jovem hoje, né? Pegando um link assim, mas é mais ou menos isso. Eu estou gostando desse link, da gente falar um pouco sobre os jovens, a profissão do futuro, mas eu gostaria de puxar também o tema de final de ano. Tá. Dentro da sua especialidade, que é a terapia de casais, a gente observa também que o final do ano parece que o inconsciente aflora de tal ponto que as pessoas que não estão vivendo bem, isso. Marido e mulher, exatamente no fim do ano, isso. Que é a consequência desse isso. Mal viver. Sim. Por que acontece isso? Qual é o meio de se resolver isso? O diálogo seria a forma correta? Então, o final do ano, eu acho que você falou muito bem, o estresse do final do ano, da gente querer fazer tudo que não fez num ano só, e a questão de muitas festas, muitas reuniões, e amigos secretos, e reunião de família, e ver familiares que a gente não via. Quer dizer, essa pressão toda, assim, puxa, eu não consegui fazer isso, parece até que hoje os dias estão menores, a cobrança é muito grande. Então, o que acontece? Quando a pessoa está sob estresse, tá? A gente aflora as nossas partes mais feias, vamos dizer assim, a nossa negatividade. Nós temos várias características, né? Tem um americano chamado Robert Hogan, que ele tem uma avaliação, que eu faço até essa avaliação muito com executivos ou profissionais mais velhos, que analisa toda a personalidade da pessoa. Então, por exemplo, perfeccionismo. O perfeccionismo, ele não é ruim, mas num dado grau, ele vai ser tão cobrador para a própria pessoa, que ele vai entrar no estresse absurdo, ele não vai delegar nada para ninguém, etc, etc. O melodramático, o criativo vai ficar só na ilusão. Quer dizer, então, as características que a gente tem, sempre tem um lado positivo e um lado negativo. Quando a gente está sob estresse, aflora, geralmente, a parte sombra desse lado nosso, que é o pior. Então, o que acontece? Vem a tristeza, a gente pode se sentir culpado de uma série de coisas, a gente pode se sentir que não deu conta, a gente pode se sentir infeliz. Então, assim, o final do ano, ele mexe muito com as emoções das pessoas. E existe todo um apelo também da mídia e do comércio para isso, né? Então, assim, as datas importantes são... para os pais prestarem atenção, para os adultos também prestarem atenção neles mesmos, tentar tirar um pouquinho essa emoção e olhar um pouquinho mais de fora, sabe? Porque senão pode ser que a pressão potencialize as coisas, né? E como é que a senhora orientaria essa pessoa? Digamos que nós estamos com o internauta
que tem exatamente todos esses sintomas. Ele se encaixa dentro desse perfil, dentro desse figurino. Que orientação que a senhora dá, assim, de um modo geral? Nós não estamos dentro do consultório, mas de um modo geral. Olha, eu penso o seguinte, evite ficar sozinho, tá? Eu acho que é muito importante procurar os amigos verdadeiros, sabe? Não se cobrar, não se cobre. Eu acho que ninguém é perfeito, né? Olha as coisas boas que você faz. Algumas pessoas têm a tendência de olhar, né? Aqui, o que falta no copo. Então, o que eu falo para vocês? Olhem a água que está no copo. Vejam as realizações que vocês fizeram, sabe? Procura aumentar o networking que vocês têm. Procura amigos leais, verdadeiros. Porque quando a gente fica muito sozinho, a gente vai sentindo uma impotência muito grande, sabe? E para os pais, prestem bem atenção nos seus filhos, sabe? Conversem bastante, vê o que está acontecendo, sabe? Essa tendência de ficar muito isolado no quarto, sabe? É uma coisa que é para ficar de olho, muito computador, é para ficar de olho, né? E assim, as pessoas precisam conversar, elas precisam falar, expor o que elas sentem. Você falou de casal, né? Mas é ficar de olho com a preocupação de que está vendo aquilo que não poderia ver, ou pode ser um sintoma de depressão? Bom, a depressão, a pessoa tem uma tendência a ficar mais reclusa, ao isolamento. Então, se o filho está muito no quarto, ou às vezes o filho não, adulto, né? Ou está muito olhando a parte negativa da vida, fique esperto. Eu acho que para emergência é muito importante procurar um psiquiatra. Porque às vezes o psiquiatra, tem muito preconceito contra remédio, mas tem remédios hoje em dia de alta geração, muito mais leves, que de repente a pessoa aí toma uns 2, 3, 4, 5 meses e ela já sente um alívio. E os neurônios vão aprender as conexões importantes. E aí vai podendo tirar outra vez, né? Essa pessoa seria ela seria, vou usar a terminologia correta, ela seria suscetível a um tratamento de placebo, por exemplo? Sim. Uma vez que ela tem influência Sim, negativa? é o processo terapêutico. Porque a terapia, o que ela faz? Ela vai ajudar a pessoa a descobrir tudo aquilo que ela tem de potencial, de bacana. Quer dizer, vai lidar... Ela não vai resolver os problemas da pessoa, mas ela vai ajudar a pessoa a resolver numa boa, a lidar numa boa com os problemas. E quando você vê outras possibilidades, que às vezes você está sozinho, você está cego. Quando você está com a ajuda de alguém, é que a terapia é um processo um pouquinho mais lento. A não ser as terapias que existem, que é terapia regressiva, que eu faço também, que é uma coisa que às vezes numa sessão tira com a mão alguma coisa. Podemos chamar de hipnose, não? Também. Você usa o processo hipnótico, porque a terapia regressiva, nós estamos conversando aqui, se a gente ligar neurônios na nossa, eletrodos, você vai estar funcionando uns 30 e poucos hertz. Quando a gente vai fazer um processo regressivo, existem técnicas que nós vamos abaixar esse nível da pessoa para uns 3, 4 hertz, até 8, que é o nível da meditação profunda. E lá a gente abre essa portinha da caixa preta. Lá você acessa teu inconsciente e você vai conseguir lembrar da situação que mais incomodou você. Mas o fato de lembrar já é um princípio da cura? Já é um princípio da cura, porque quando você lembra, você vai entender o que aconteceu. Às vezes uma coisa com uma criança lá que aconteceu. Eu tive essa semana até uma regressão com uma paciente no meu consultório. Ela lembrou quando ela tinha 5 anos que o pai brigava muito com a mãe e foi agressivo com a mãe. E acabaram separando depois. Era uma agressividade muito grande, tinha bebida envolvida, tal. E aquele fato, quando ela viu, ela entendeu, a gente faz um trabalho do adulto dela indo acolher aquela criança estava acuada. Então, qualquer situação na vida atual dela, hoje ela tem 35 anos, que lembre aquilo, é um gatilho. Então, volta tudo. E quando ela vai e vê que é uma situação do passado... Existem técnicas, né? A gente trabalha, ressignifica, é como se curasse aquilo e dá um alívio. Então a pessoa vem mais fortalecida. Ela vê que aquilo não é de agora, é uma coisa que passou. Então vai como um gatilho limpando uma série de emoções, vai lixando as emoções. Então ela vai se fortalecendo mais para ver, puxa, isso já foi, eu dei conta, já passou.
Vê se o meu raciocínio pode ser correto. Tem pessoas que com estalo ela fala tudo que tem que falar. Tem outras que são fechadas, hermeticamente fechadas. A psicanálise trabalha com esse tipo de pessoas? Olha, a psicanálise tem hipnose sim, mas eu fiz pós-graduação em terapia regressiva. As técnicas da terapia regressiva, elas são mais eficientes, até. Porque o Freud ele usou até um ponto, depois ele deu uma parada, né? Tem os outros que vieram depois dele que ampliaram bastante, que a gente estuda também. Mas, para as pessoas mais resistentes, a gente consegue usar se ela quiser, acessar o que está incomodando, né? A gente consegue usar algumas técnicas para driblar o consciente dela, que geralmente são pessoas controladoras, e daí a gente pega uma brecha e entra e vem e aparece em forma de uma cor ou de uma coisa, aí vem a historinha toda. Aí aflora. Porque é o seguinte, a verdade, por mais dolorida que seja, ela é 1000 vezes melhor do que um pequeno segredo. Um segredo, uma coisa que está guardada, incomoda muito mais. Incomoda o coração, a consciência. Para você entender um pouquinho só desse processo, eu vou falar rapidamente, até para as pessoas entenderem o que é regressão. Regressão não é aquela coisa de palco, sabe? Que o cara vai lá e faz e tomba. Não é isso. A regressão é um processo que trabalha com ondas eletromagnéticas. É neurociência. Então, como é que funciona, por exemplo, a memória? A memória, por exemplo, eu vejo um assalto quando eu era pequena, por exemplo. Eu vi um assalto, ou quando era adolescente. Aquilo me impactou muito, me deu muito medo. Automaticamente, esse assalto, ele vai do cérebro, para uma glândula, para o hipotálamo. O hipotálamo vai lá e vê. Olha, aconteceu isso, é medo. Ele inventa como é que chama? Uma fórmula e manda para a hipófise. A hipófise fabrica aquele hormônio, que é, por exemplo, adrenalina, vamos supor, do susto. Aquilo vai pela medula. Isso é frações de milésimo de segundos, eu estou explicando. Vai para as 2 glândulas suprarrenais, que são aquelas 2 canoplinhas que estão em cima do rim. Por isso que fala que o rim intoxica. Quando chega no rim, o rim joga para o corpo inteiro. E aquilo vai fazendo um estrago, aquela adrenalina daquele medo, no corpo inteiro. Tá? Daí volta outra vez para o cérebro. Quando ela volta para o cérebro, essa imagem, esse medo, ela volta para o cérebro. Existe um processo de encapsulamento, tá? Então, isso encapsula e fica guardado em algum lugar do cérebro, que agora, a gente está começando a conhecer agora o cérebro, né? O coração, ninguém mais morre de coração, né? Todo mundo sabe, a visão tem 1000 cirurgias, etc, todo mundo sabe, mas o cérebro, nós estamos engatinhando agora, a neurociência está começando agora. Então, guarda em algum lugar. Daí passa um tempo, tal, eu vejo um assalto, ou eu assisto um filme do assalto, tá? O que acontece? Aquilo soma a minha coisa anterior. Acontece tudo igual aquele processo inteirinho. Então vai aumentando, isso vai formando o trauma. Aí a pessoa transpira, treme, tem queda de pressão. Pode aumentar tanto as coisas que pode gerar uma síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico, a gente tem tratado muito com processo terapêutico, processo regressivo. Sem medicamento. Sem medicamento, porque você vai ver aonde, e às vezes uma sessão, 2, 3, 4, você vai ver aonde que está o miolinho, e você consegue destrinchar. Muito bem. Né? Aqui nós estamos com a doutora Maria Ângela de Azevedo Antunes, psicanalista. O tema é a mente humana, os problemas do Natal, os problemas de final do ano. Não do Natal, mas da época de final do ano, o dezembro, quando se cobra tudo aquilo que não se fez nos 11 meses do ano. Eu peço a você, compartilhe essa live. Nesse momento, nós podemos estar ajudando uma pessoa com síndrome de pânico por causa das festas de final do ano. Né? As belezas das vitrines, as músicas, os abraços, os comerciais emotivos, tudo isso pode levar a pessoa à solidão e à tristeza. Portanto, se você compartilhar, você poderá ajudar alguém que nesse momento pode estar precisando da sua ajuda. Doutora, nós estamos falando do cérebro. A senhora disse que o coração não mata mais, rim não mata mais, os órgãos abaixo do pescoço não matam mais. Mas o cérebro, numa psicanálise, ele é capaz de identificar o mal de Alzheimer, por exemplo?
Olha, isso já é uma coisa mais... existem exercícios para identificar isso, tá? Mas isso é uma coisa mais médica. Existem médicos fazendo experiências nessa área, né? Eu queria só falar uma coisinha, assim, me dá licença, é um pouco diferente da tua pergunta, mas é uma dica para as pessoas. A síndrome do pânico, gente, não mata ninguém. Quando você estiver muito angustiado, respira fundo. A respiração é o remédio gratuito melhor que existe no mundo, para tudo. De preferência o ar livre. De preferência o ar livre, mas você pode estar dentro do seu quarto. Inspira em 4 tempos e solta em 7 ou 8, olha. Se você fizer umas 4, 5 respirações assim, você na hora equilibra todo esse ciclo e você vai ver que o pânico ele termina em 15 minutos, 10 minutos, no máximo 20 minutos, passa tudo. Então é muito importante, por isso que é importante esse autoconhecimento, para a gente ver as coisas que estão incomodando, sabe? Fazer uma meditação, sabe? Fazer um esporte, sabe? Olhar, tem tanta coisa boa na vida pra gente, não ficar só naquelas coisas negativas, sabe? Porque isso vai gerando coisa negativa, né? Eu tenho pensado muito sobre a questão do mês do suicídio. Eu não sei se eu tô achando uma boa coisa o mês do suicídio, porque... Quando é o mês do suicídio? Foi agora em setembro, amarelo. É chamado de setembro amarelo. E tem pesquisas que mostram que aumentou, né? Então, será que a gente ficar focando nisso não vai atrair isso mais? Será que a pessoa vendo, puxa, morreu aqui, suicidou ali, não vai estar dando ideias? Eu fico assim um pouco preocupada com isso, da gente estar focando nesse negativo, até pela própria lei da atração. Talvez a campanha de prevenção seja ideal, mas essa não é bem de prevenção, não é? Eu acho que poderia fazer uma coisa assim, sei lá, o Setembro Amarelo, prevenção à vida, o que você pode criar para viver melhor, sabe? Dicas de mais conexões, de mais coisas boas. É focar na vida e não na morte, sabe? Porque eu acho que existe uma coisa do inconsciente coletivo que pode pesar um pouquinho, né? Então eu acho que as pessoas precisam rever algumas políticas. Perfeito. Políticas humanas. Né? Como é que deve se comportar, isso. Qual o caminho a seguir. Vamos falar um pouco sobre a importância dos pais, o papel da escola e a nova tendência. O papel da escola principalmente, porque tem escolas de linhas totalmente diferentes, né? São paradoxais e pontos, às vezes, discordantes. Né? Qual é que é a escola ideal? Olha, eu falo para todos os pais, a escola ideal, eu trabalhei muitos anos em escola, né? Há 10 anos, 11 anos eu estou no meu consultório só, mas antes disso, por mais de 30 anos, trabalhei em escolas. A escola ideal é aquela que seu filho é feliz. Para mim, essa é a definição de escola ideal. Né? Então, por exemplo, existem escolas academicamente muito fortes, que tem aluno que tem perfil para isso. Ele quer, ele busca. Tudo bem. Só estuda, passa a vida estudando. O né? perfil dele tem gente até que consegue estudar muito e fazer outras coisas, passear, etc. Agora, uma escola assim mais puxada, tem aluno que não tem perfil para isso. Então, seu pai exige, porque a escola tem um nome, ou porque isso, porque aquilo, pode criar uma pressão tão grande que pode gerar complicações emocionais para o filho. Porque ele vai sentir uma impotência tão grande. Ele vai sentir, eu não estou atingindo a expectativa dos meus pais. Sabe, eu sou uma droga, eu sou uma porcaria. E isso é muito complicado. Então, qualquer situação de... Eu acho assim, uma pressão natural tem que ter, a gente tem que lidar com pressão. Mas tem que ver perfil de aluno. Qual é o perfil? Agora, a tendência atual, eu acho, as escolas que estão saindo na vanguarda, elas estão deixando um pouco a questão conteudística para ir para desenvolvimento de habilidades e competências. Que é um bom sinal. Que é um ótimo sinal. E eu acho que essa é a tendência da nova escola, né? Cada vez mais é você desenvolver habilidades, a reflexão, o questionamento, a criatividade é importantíssimo, né? Mesmo porque, né, se a gente pensar nas profissões do futuro, vão ter milhares de profissões diferentes que a gente nem conhece hoje. Né? Que profissão do futuro a senhora arriscaria como uma das boas, que talvez não conheçamos ainda? Olha, eu acho assim... Oxford tem feito a Universidade de Oxford tem feito umas pesquisas
E eles estão dizendo que 67% dos empregos de hoje não vão existir mais daqui 20 anos. Tá? Também falam que o aluno que está hoje no ensino médio, ele vai ter talvez opções diferentes do que teve hoje. Aquelas questões tradicionais e que muitas vezes assim, são as mais procuradas e as mais demandadas, de repente eu posso ter um leque, eu posso me reinventar, me recriar, né? E com essa questão também da tecnologia, ela está muito difundida, né? A robótica, os robôs, eles vão tomar espaço daquelas profissões mais esquematizadas. Hoje em dia, por exemplo, pegando a questão de entrevista para seleção de uma pessoa para um trabalho. As entrevistas, a maioria são entrevistas em grupo, até para ver como uma pessoa lida, se ela é uma pessoa líder, se ela não é, se ela respeita o outro para falar ou não. Até, na dinâmica da entrevista, o profissional já vai observar, poxa, essa pessoa bacana para essa vaga que eu tenho ou não. Né? Então, assim, hoje a gente tá, aquela pessoa que tinha um QI alto, ela não é mais muito valorizada, porque às vezes uma pessoa com QI muito alto, ela é muito isolada, ela não sabe interrelacionar, ela não sabe fazer parcerias. Hoje o mundo é de parcerias, né? Aquele ditado, eu posso ir mais longe sozinho, mas é muito mais forte eu ir com o grupo ou com pessoas, né? Com parcerias, né? Então, a pessoa com QI alto, ela vai sempre pensar que não vale a pena conversar com a média. Também, né? Pode existir até uma prepotência, ou pode existir até né? Agora, então assim, o que é importante, voltando às escolas? As escolas, o Daniel Goleman foi a pessoa, é um americano também, que trouxe a questão das inteligências emocionais, que são todas as outras inteligências, além dessa intelectual do QI que a gente conhecia, que é medido. Né? Hoje em dia não se mede mais QI, não é necessário. A pessoa pode ter uma inteligência de QI medíocre, mas ela é uma pessoa tão criativa, ela é uma pessoa musical, ela tem outras habilidades humanas, ela sabe se relacionar, ela tem habilidade social, que ela sai ganhando num trabalho perto daquele que tem um QI, sei lá quanto. Doutora, um internauta nosso pode nesse momento estar pensando assim, bom, eu não vou chegar até o consultório da doutora Maria Ângela. Eu moro longe de São Paulo, mas eu gostaria de saber como é que eu encaminho para o meu filho adolescente ter a noção do que ele pretende ser. Então, é muito importante. Olha, essa questão da distância até nem é mais problema. Hoje em dia, eu atendo gente nos Estados Unidos por Skype, você entendeu? Qualquer lugar do mundo se atende. Isso não é mais... Mas... o que eu acho? Eu penso assim, o adolescente, eu tenho um trabalho até que eu faço, que eu sugiro para os pais, ele precisa se conhecer. Ele precisa ver o que ele gosta, o que faz sentido para ele. Sabe? Ele tem que buscar aquilo que não vai ser artificial para ele. Sabe? E dentro daquilo, ele tem as áreas de trabalho. Dentro dessa área de trabalho, pode ter muitos casamentos de profissão lá para frente. Ele pode fazer uma administração, depois se especializar em alguma coisa ligada ao hospital. Eu tenho um caso verídico de uma menina que ela estava na dúvida entre arquitetura e medicina. E quando ela foi vendo o que era a medicina, porque o que acontece é que às vezes falta informação para o jovem. Ele não conhece direito o que é. E não é só conhecer, medicina é isso. Não. As dificuldades, quantos anos você precisa fazer para ser médico, sabe? O que é difícil, o que não é, como é que é um plantão. Ele tem que fazer entrevistas. Eu sugiro que ele faça entrevistas com os profissionais das áreas que ele gosta. Para ele ver o que te levou a escolher essa profissão. O que você mais gosta, qual é a maior dificuldade. Porque daí ele vai vendo assim, puxa, isso eu quero para mim, isso eu não quero. Ele tem que ver, por exemplo, se ele é uma pessoa que ele vai querer trabalhar muito período integral, se ele vai querer trabalhar meio período, se ele vai querer trabalhar no campo, na cidade. São perguntas que eu chamo de autoconhecimento para ele ver o que eu espero. Né? E não ter muita pressa. Eu acho que dentro da grande área que um filho quer e gosta, isso ele vai sentir, ele vai perceber, vão ter muitas especializações depois. Essa menina que estava na dúvida entre arquitetura e medicina... depois de um trabalho desse, né, são algumas sessões, mas a pessoa pode ir fazendo com ela também, claro, ajuda muito. Ela viu que ela não queria medicina, que ela achava assim, o máximo o ambiente hospitalar do hospital. Ela foi fazer arquitetura, que ela ama, e hoje ela trabalha com projetos em hospitais.
Tá feliz da vida. Juntou as duas coisas. Juntou. Então eu falo que é importante você descobrir o casamento das profissões. E, gente, não existe uma profissão, não existe vocação. Aquele vocário, chamado, não existe isso. Eu dou para muitas coisas. Eu fui uma pessoa, por exemplo, que eu tive, assim, várias coisas na vida até chegar ao que eu quero. E mesmo depois da primeira faculdade que eu fiz, eu fui mudando tanto e fui fazendo tantos outros cursos e eu fui criando o meu caminho. Né? Não é aquilo, não há caminhante, há-se caminho por ser, né? O caminhante encontra o seu caminho caminhando. Isto, exatamente. Então, eu acho assim, baixe a ansiedade. E os pais também têm que ajudar a baixar a ansiedade do filho. É uma idade dificílima. Eu tinha um grande amigo que faleceu, infelizmente, um psiquiatra, Dr. Issam Tiba, ele falava que o adolescente era como um camarão, que ia trocando as cascas, à medida que ia crescendo, ia trocando as cascas. Então, quando o camarão solta uma casca, ele fica com aquela pele frágil, como passa a língua na sua bochecha. Ele fica assim. Então, fica uma pele tão vulnerável, qualquer bicho areinha fere profundamente. É assim que acontece com o adolescente, por isso que o pai precisa ficar atento. Se meu filho está mais vulnerável, espera um pouquinho, daqui a pouco cria uma outra casca nele, ele vai ficar forte. São ciclos, né? Às vezes a pessoa tem ciclos depressivos. A gente também. Eu posso não estar com depressão, mas eu posso estar com algum ciclo. E a hora que eu vejo novas possibilidades, é isso que os pais podem mostrar. Filho, tem muita possibilidade, calma, você vai descobrir. Sabe, se não precisar, pode apressar. Não apressar. Esse é o maior crime. Eu já tive um caso gravíssimo e seríssimo por pressão de pai, que acabou mal, nem quero comentar aqui. Mas a expectativa que os pais criam, muitos pais ficam assim querendo que o filho realize aquilo que ele não realizou. Sabe? Respeita, cada um tem sua história. Né? Você quer ter o filho saudável e feliz ou você quer um cara que vai fazer aquilo que você tinha suas ansiedades lá que você não conseguiu, sabe, fazer porque não tinha dinheiro ou porque seus pais não deixaram, entendeu? Então, assim, pegue uma área mais global e na faculdade gruda nos professores que você mais gosta, sabe? Entenda, vai estudando, vai fazendo as trilhas e na faculdade você vai ter um monte de respostas e vai fazendo as optativas que você se interessa mais e depois pós-graduação, etc. Então você vai se criar como um profissional único. E hoje eu digo, quer dizer, quanto mais você estiver se conhecendo, a área humanas, a área criativa, a área de decisões, isso um robô nunca vai poder tomar conta, entendeu? Então você vai ser uma pessoa que vai saber, por exemplo, a resiliência é importantíssimo, é como lidar com situações novas numa boa, ter a capacidade de rapidamente você ver um plano B, C, D, sabe? Porque, é muito difícil mesmo, escolher é muito difícil, né? A pessoa, qualquer um, até adulto, principalmente para o jovem, porque quando ele escolhe uma coisa, ele deixa outra que ele também gosta. Só que cabe aos pais, agora vem o Freud, né, a psicanálise, ajudá-lo a conviver com frustração, que é saudável conviver com frustração. Hoje os pais dão muito para os filhos, porque eles têm até pouco tempo, todo mundo trabalha muito, às vezes substitui o dar pelo ser, né? Então a pessoa precisa estar mais próxima do filho, né? E assim, filho, você não pode querer tudo. Então é importante você conviver com a frustração. A escolha, não existe escolha 100% certa. Eu posso ter 60, 90, 70, mas depois aquilo que falta, você vai buscar em outras coisas, em outros cursos de especialização, quer dizer, então assim, é passar esperança para o jovem, é abrir o caminho, abrir o leque. Perfeito. Doutora, a senhora falou que sobre a nova escola, que existem escolas hoje que estão deixando de lado o conteúdo e trabalhando habilidades. Agora, eu pergunto como é que lida uma criança, como é que o cérebro da criança lida quando se hospeda no cérebro a questão de a presidente da República não foi caçada legalmente, foi golpe, tenta impor o gênero. Como é que a criança lida com isso? É o seguinte, peraí, só voltar um pouquinho. Você falou que a pessoa precisa do intelectual. Ela precisa do conteúdo, mas eu digo assim, as escolas precisam ficar atentas a como ensinar esse conteúdo. De uma forma mais leve, mais concreta, de uma forma mais que ele entenda. E não só aquela decoreba, aquela chuva de fazer 60 exercícios sobre tal coisa. Será?
Não sei. Eu acho que é melhor você dar uns 2, 3, ensinar o caminho das pedras e dar desafios. Por exemplo, numa rua, qual é a velocidade do carro? Como é que seria a pessoa atravessando? Quer dizer, usar uma coisa mais lógica, mais palpável, mais não abstrata, mais do concreta. Dia a dia. E ele vai aprender uma matemática, vai fazer química, física e matemática ali numa situação do dia a dia, num problema da vida, numa avenida aí 23 de maio, de atravessar 23 de maio, ou questão dos carros de engarrafamento ou não. Quer dizer, é importante a escola se adequar aos dias atuais. Então é sair daquele ensino, estudo pelo estudo. E a maioria está fazendo isso é muito bom. Agora, quem saiu na frente e está treinando habilidade e ensina a pescar, ele vai se adaptar em qualquer lugar do mundo, em qualquer profissão do mundo. Porque ele vai ter elementos, ele vai saber analisar, ele vai saber refletir, ele vai saber questionar, ele vai ver que existem muitas possibilidades, ele vai ver que ele pode criar, ele só tem isso e isso, o que eu posso criar com isso? Aquilo de um limão fazer uma limonada? É isso que a gente precisa ensinar as pessoas e o jovem, sabe? E trabalhar em grupo, fazer brainstorming, o que eu posso fazer, né? As empresas de publicidade fazem isso, né? Joga tudo lá e depois vamos analisar, quer dizer. Então, assim, estar acompanhando, porque hoje em dia o computador está muito rápido. Se a escola não acompanhar isso, ela vai ficar para trás. Claro. Né? E aí vem os pais e pressionam. Então, assim, assim, a responsabilidade sim, o estudo sim, mas é aliviar a pressão, sabe? A exigência, é um calibre, é ser sutil nesse calibre, sabe? É assim. E outra coisa, conversa com teu filho. Filho, você desculpa, se é mamãe, o papai, a gente não sabe ser teu pai. Não existe um manual que veio ali, quando o bebê nasce, como ser mãe do Paulo, como ser mãe da Fernanda, como ser mãe da Carolina, meus 3 filhos, por exemplo. Não tem um manual. Eu tive que ir entendendo e percebendo como eu podia lidar com cada um deles, né? Então é assim, é o pai chegar e conversar. Nasce do perfil da criança, do adolescente? Essa percepção se percebe e de acordo com o perfil essa dele. Percepção vai nascer do diálogo dos pais com os filhos. O pai é a pessoa mais próxima, a mãe também. Se ele não se preocupar em ouvir o que está acontecendo, porque às vezes eles não sabem o que acontece. Filho, você está bem? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Sabe? É chegar próximo, é conversar. Sabe? Porque às vezes passam semanas sem falar com os filhos. Sabe? Então é complicado isso. A senhora sabe que nós, com essa colocação da doutora, o que nós estamos lembrando aqui de uma campanha que a UVESP fez há muito tempo atrás, junto com o SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, no governo Fernando Henrique Cardoso. Eles pediram que nós fizéssemos um trabalho para alertar sobre drogas. O que a UVESP criou? A indiferença também é uma droga. Ou seja, a falta de diálogo entre pais e filhos talvez provoque essa solidão e a cura dessa solidão, entre aspas, se busca nas drogas. Exatamente. Porque o que acontece, né? O vício, a gente tem que entender qual é o lugar que esse vício está ocupando, né? Lugar do que essa droga tá? E não é de uma coisa material. Geralmente é a ausência dos pais, é algum trauma muito grande, é alguma dificuldade que ele tem, é uma reserva muito grande que ele não consegue ser extrovertido, sabe? Então o pai percebe aquela criança mais tímida, sabe? Promover encontro com outras pessoas, promover para que ele aumente a autoestima dele e não precise colocar aquilo, porque a pressão dos amigos, principalmente nos 14 anos para frente, 13, 14 anos, tem diminuído, né, essa faixa, mas a pressão dos amigos é muito maior do que a pressão dos pais. Agora, se eu sou um pai ou uma mãe que eu converso com os meus filhos, eu vou conversar, eu vou explicar, eu vou esclarecer e vou dizer, olha, filho, você vai ter isso, 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 a escolha é sua, mas pensa bem, se você fizer isso, é isso, 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 se você, entendeu? Então, tem que conversar, não tem outra saída, o diálogo é a melhor coisa. Porque, na verdade, quando os pais trabalham valores, trabalham essa confiança, na hora que os filhos se virem perto de uma situação difícil, vai pesar. Ele pode até entrar, mas ele entra e sai. Perfeito. Sabe? Doutora, infelizmente nosso tempo já se esgota, mas eu gostaria que a senhora ficasse nos devendo
uma outra live. Pois não. Esse tema é tão profundo, é tão muito necessário, amplo, né? Mas tão importante no momento atual, sim, porque nem sempre os pais, os adolescentes, encontram pelo menos uma visão, nem que seja nublada, do que pode fazer e do que não pode fazer. Sim. Então a orientação da senhora é significativa, é importante, e a gente precisa falar sobre isso. Portanto, eu peço aos nossos internautas, compartilhe essa live. Eu quero repetir. Ela é importante? É. Ela é fundamental? É. Ela é necessária? Muito. Principalmente nessa época em que vai começar o outro ano letivo, está terminando o ano letivo, todos cansados, ansiedade à flor da pele, e as pessoas precisam de orientação. Isso. Portanto, a participação da senhora numa outra live... Venho. Ótimo. E de hoje, virei. E de hoje, a coisa mais importante, se você não tem recurso nenhum, sabe, tem livros ótimos hoje em dia, converse com seu filho, chegue nele e bate um papo. Filho, como é que eu posso te ajudar? Porque vocês vão construir juntos. Isso, gente, vale mais do que tudo na vida, terapia, remédio, tudo. É isso que segura. A construção do dia a dia. A construção do dia a dia. Estamos a confiança, aqui né? encerrando Muito obrigada. a nossa live com a doutora Maria Ângela de Azevedo Antunes. Ela é psicanalista. Alguns assuntos ficaram para trás, nós vamos voltar. Terapia de casais. Vamos voltar a falar sobre a importância dos pais na escolha da profissão dos filhos, a tendência das profissões nos próximos anos. Aqui falamos sobre angústia, sobre estresse, a depressão de final de ano, mas nós teremos outros assuntos no início do ano. Aí começa uma nova vida, uma nova etapa, e a psicanálise, mesmo que à distância, ela pode ajudar e muito. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, aqui, tá? muito obrigada. Então, ficamos com uma nova live para frente. Pois não, vai ser um prazer, viu? Eu agradeço. Muito bom. Um grande abraço a todos. Abraço a todos. Obrigado pelo carinho, pela atenção, e até a próxima quarta-feira. Marque bem, sempre às 18 horas. Se Deus quiser, estaremos juntos. Não tem férias aqui. Nós vamos direto até o final do ano e vamos recomeçar em janeiro, se Deus quiser. Grande abraço.